Olá mais uma vez, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal O Teonóico. Se você não conhece o canal ainda, tá? E não me conhece, eu sou o Calil Siqueira, o autor, o fundador do canal, de todos os vídeos, de todos os textos, de todos os estudos que são compartilhados aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, por favor. Se você gostar desse vídeo, dá um like, vai me ajudar muito e compartilhe com as pessoas que você acha que talvez se interessem por esse assunto. Nós vamos estudar a respeito de um tema que é o título do vídeo, que é Jesus é um nome pagão? A pronúncia Jesus é uma pronúncia pagã, né? Bom, para introduzir vocês, pessoal, no que está acontecendo e o porquê que eu trouxe esse assunto aqui para o canal, ah, seitas judaizantes são um problema na igreja desde o começo, desde ali da época dos apóstolos. Desde aquela época tinha muitos problemas na igreja com essas pessoas. Eram pessoas que interpretavam a Bíblia de forma errada, duvidavam da Bíblia, não acreditavam na autoridade dos apóstolos, viam no judaísmo, né, na interpretação rabínica, a verdade absoluta, então eles sempre discordavam de tudo na igreja e sempre perturbavam, criavam confusões, etc. E hoje não seria diferente. Então, assim, desde a época ali da igreja primitiva até os dias de hoje, não há nada de novo debaixo do sol. Novamente, nós vemos aí mais uma seita judaizante, criada por um rapaz aí que eu não vou citar o nome, porque esse tipo de pessoa não merece nenhuma visualização, nenhuma atenção. Mas como algumas pessoas me procuraram a esse respeito, eu vim aqui tentar ajudar, tá? No que eu posso, no que eu sei, para que vocês não caiam nessas besteiras, tá bom? O que esse rapaz está dizendo e a seita que ele criou é basicamente o que a gente viu e vê em todas as seitas que existiram e que existem, que é aquela coisa do saber o nome verdadeiro de Deus, a pronúncia verdadeira do tetragrama, né, a pronúncia verdadeira do nome de Jesus. E a gente sabe, a pronúncia verdadeira do tetragrama, do que é o nome de Deus, a gente perdeu, a gente não sabe. E outra coisa, ninguém é salvo por causa disso. Mas eles vão um pouquinho mais longe. Eles dizem que quem chama Cristo, né, o Divino Messias, de Jesus Cristo, já está condenado e faz parte da Babilônia. Eles dizem que quem fala Jesus Cristo está profanando o nome de Deus, está blasfemando do nome de Deus, porque Jesus Cristo, segundo eles, é uma invenção pagã para o nome hebraico verdadeiro de Jesus. Então eles dizem que quando você acredita que o nome é Jesus Cristo, então você já está perdido, você foi ensinado errado, a sua salvação está em risco. E uma coisa aqui que eu não sei se eu citei em outro vídeo, no momento eu não me lembro, tá? Mas eu vou até colocar como um ponto chave para a gente começar o vídeo. Pessoal, toda seita, toda pessoa mau caráter, né, na igreja, a primeira coisa que ela faz é duvidar da sua salvação. Né? Não é duvidar da dela pelos frutos podres dela, é da sua. Eles sempre fazem isso, duvidar da sua salvação, tá bom? Então vamos lá. O nome de Jesus, se a gente for traduzir do hebraico direto, é Josué. O nome correto seria Josué. Eu não sei nem se eu posso utilizar essa palavra correto, porque ela não cabe aqui nesse assunto, nessa situação, e vocês vão, ao longo do vídeo, entender o porquê, tá? Mas, basicamente, se você traduzir o nome de Jesus do hebraico original para o português hoje, seria Josué, tá? Que é Yehoshua do hebraico ou Yeshua do aramaico,
Isso remete, sim, ao nome do líder Josué, o líder de Israel, que tomou Canaã. Por quê? Na verdade, poucos sabem, mas o nome de Josué, o líder, não era Josué, era Oséias. E Moisés, como uma lembrança do ministério salvífico do Messias que havia de vir, do divino Messias, ele deu esse nome a Josué, Yehoshua, que é o nome dele, Oséias, né, com o nome de Deus, Jah, né, Yah, e assim ficou Yehoshua. Então o nome de Josué, na verdade, era Oséias, mas em alusão ao Cristo divino que haveria de vir, deu-se a ele o nome de Josué. Então o nome de Jesus Cristo, transliterado literalmente, bonitinho, é Josué. Ok, perfeito. Então, de onde vem o Jesus? Houve uma época, pessoal, principalmente com as conquistas de Alexandre o Grande, em que o Império Grego, né, o Império Helenístico, ele tomou praticamente o mundo inteiro. Então, o idioma grego, ele se tornou mais ou menos o que o inglês é hoje, o idioma universal. Se você quer que alguém te entenda universalmente, você fala hoje o quê? Inglês. Naquela época, o que você falava? Grego. Deu a língua franca ali. E qual é o início do idioma grego? Bom, o idioma grego, ele já existia como idioma, né? Ele é a junção de todos os idiomas falados dos povos que compunham a Grécia, o Império Grego, né? Os macedônios, os jônicos e etc. E como eles não tinham um alfabeto, e como eles mantinham, né, uma relação muito boa com a Fenícia, os gregos pegaram o alfabeto fenício, que é um alfabeto semítico, né, um abjade semítico, como o hebraico e o aramaico, e, baseado no alfabeto fenício, fizeram o seu próprio alfabeto, que é o alfabeto grego, tá bom? Não só o idioma, né, mas a escrita grega se tornou a língua franca universal oficial. Todo mundo praticamente falava grego naquela época. E é importante mencionar também que o grego ele se divide em 3 períodos. O grego clássico, grego koiné ou grego comum e o grego moderno, que é o grego falado hoje em dia. O grego clássico, ele é um grego mais elitista, mais polido, e com regras um pouco mais rigorosas, e ele era utilizado pelos filósofos nas suas poesias, nos seus escritos. Já o grego koiné, o próprio nome já diz, koiné é uma palavra grega para comum. O grego koiné, ele é o dialeto comum. Eu considero, apesar de ser o dialeto do povão, né, se assim a gente pode dizer, o grego koiné é o grego assim mais rico. Por quê? Porque além de ser o idioma grego puro, ele ainda pega palavras de outras nações, de outros idiomas. Então, o grego koiné, ele é um idioma riquíssimo, riquíssimo. Ele tem praticamente uma palavra para tudo. E as regras não são tão rigorosas, mas no começo ele se assemelhava muito ao grego clássico, até porque o grego clássico e o grego koiné meio que nasceram juntos, né? São irmãos. Posteriormente, veio o grego moderno, que é o grego falado hoje, né, atualmente na Grécia. E apesar de haver sim algumas diferenças entre esses 3 gregos que eu falei para vocês, essas 3 eras do grego, uma coisa, pessoal, nunca mudou. A fonética das letras do alfabeto grego e a fonética das palavras do cotidiano do idioma grego. Nunca mudou. A fonética do grego, nessas 3 eras, nunca mudou. O que mudou foi grafia, concordância, regra gramatical e etc. Mas fonética, o som das letras, o som das palavras, nunca mudou. Tanto que se hoje uma pessoa que fala grego conversar com uma pessoa que falava grego de 2000 anos atrás, elas se entenderiam muito bem. O grego, inclusive, é parecido com o hebraico nisso, né?
Então, como que era, Calil, a pronúncia do nome Josué em grego? Pessoal, bom, a obra mais antiga dos judeus, né, do judaísmo em grego é a Septuaginta. E o que é a Septuaginta? A Septuaginta, ela é a tradução de 70 rabinos que foram convocados pelo rei Ptolomeu, que na época era o rei da Alexandria, do Egito, para traduzir, né, o Antigo Testamento do hebraico e aramaico para o grego. Então, foram convocados aí 70 rabinos, 70 sábios, e no terceiro até o primeiro século antes de Cristo, foi então traduzida e circulada a obra chamada Septuaginta, ou tradução dos 70. Vale lembrar que o rei Ptolomeu ele não era um homem temente a Deus, ele era apenas um homem que queria enriquecer a biblioteca de Alexandria e por isso pediu que esses sábios, convocou esses sábios para traduzir o Antigo Testamento para o grego, que era, obviamente, né, o idioma oficial do Egito naquela época, porque o Egito passou a se chamar Alexandria, exatamente pela colonização de Alexandre o Grande. Então, os sábios foram traduzir Josué para o grego, a palavra utilizada é Iesu. Então, Josué, do hebraico para o grego, é Iesu. Chegamos ao Novo Testamento, e qual que é a palavra utilizada para Josué? Tanto Josué, o líder de Israel, como Jesus Cristo, o Messias divino prometido. Iesu, também da mesma forma, com a diferença que, como eu falei para vocês, né, nas eras do grego, nunca mudou fonética, mas mudou letra, grafia, forma de escrever. A única diferença do Iesu do Novo Testamento para o Iesu do Antigo Testamento, da Septuaginta, é o acréscimo da letra sigma, né, do alfabeto grego, no final. Mas veja que curioso, apesar de ter o sigma no final, não se pronuncia esse sigma, então não é Iesus, é Iesu, ok? Então, nós chegamos aqui à conclusão de que Josué, tanto Josué líder de Israel, quanto Josué como o nome do divino Messias é, em grego, Iesu. Não muda isso. Passado um tempo, né, houve a colonização romana. O Império Romano ele ganhou de forma militar do Império Grego. E ele passou a tomar toda a região que a Grécia tomava e um pouco mais. Nós sabemos que Roma reinou aí por praticamente o mundo inteiro naquela época, tá? Bom, o alfabeto latim, né, do idioma latim, que é o idioma romano, ele era o alfabeto etrusco. O alfabeto etrusco é um alfabeto criado no norte da Itália. Quando Roma tomou tudo, né, do Império Grego, ao invés de continuarem se utilizando do alfabeto etrusco, o Império Romano passou a utilizar uma variação do alfabeto grego para o latim também, que é o alfabeto que vocês conhecem hoje, que nós utilizamos hoje, tá? Bom, só que, apesar de ser uma variação, ele tem, né, algumas mudanças. Por exemplo, no latim, algumas palavras da letra iota, né, que representa o I no alfabeto grego e o iod, né, no hebraico, no aramaico e no fenício, tem uma pequena diferença. No latim, ele tem som de J. E é aí que nasce a letra J. Então, para não confundir os idiomas, nessa variação que os romanos fizeram, que é o alfabeto latino, eles criaram duas letras. O iota, que já havia sido usado em todos os alfabetos, e o J, para diferenciar o som de G do som de I. Então, eles utilizaram para o nome do Messias divino, Jesus, ao invés de Iesu. Tá? G,
porque o J, né, o som de J que a gente utiliza hoje como João, José, Jerônimo e etc. E o I, o iota, ficava para outras palavras. Então ficou Jesus ou Su, do que já era utilizado no grego, tá bom? Então, a palavra Jesus, como a gente utiliza hoje, ela vem do latim. Nós falamos o português, que é um idioma latino, o alfabeto também é latino, então hoje se pronuncia Jesus, tá? Então, Yeshua, né? Yehoshua HaMashiach, Yeshua Meshiach, Yesu Cristo ou Jesus Cristo é a mesma pessoa, só muda o nome em idiomas diferentes, tá bom, pessoal? Agora, por que não se utilizou o Shu, né, o Yeshua, do alfabeto aramaico, hebraico e fenício, no grego e no latim, se o grego, na verdade, se utilizou do alfabeto fenício? É simples, pessoal. Não existe no idioma grego nenhuma palavra com chá, xé, xi, xó, xu. Essa fonética é inexistente no grego. Então, o shim, né, a letra shim dos alfabetos dos abjads semíticos, como o hebraico, aramaico e fenício, ele foi traduzido para o grego como a letra X, que na verdade é o ki, tá? E o samek, também dos alfabetos semíticos, veio a se transformar o kisi no alfabeto grego. E a fonética dessas duas letras não tem nada a ver com o shim dos alfabetos semíticos, nem do samek do alfabeto semítico. Por quê? Vou te dar um exemplo. Você que trabalha num setor administrativo e se utiliza de planilhas, né? Você talvez se utilize do software da Microsoft Excel. E o som de X no grego é esse, kisi, Excel, tá? Então, ele não tem som de chá, xé, xi, xó, xu, como, por exemplo, nós utilizamos hoje no português. Pichar, né? E outras palavras mais com o X, que tem aquele som de CH. Isso não existe no grego. Jesus Cristo não é um nome pagão. Jesus Cristo é a transliteração de Yehoshua HaMashiach, né, que é Jesus, o Messias, para o português, o latim, o grego, né, no caso do grego, Yesu Cristo. Simples assim. Há uma alegação desse pessoal também de que Jesus significaria no latim porco da terra, né? Então que por isso seria uma blasfêmia ao nome do Messias. Pessoal, a terra em latim é terrae. O meu latim ele não é muito bom, tá? Mas eu vou deixar aí no vídeo também como que se pronuncia aí a palavra, tá? É terrae. E porco em latim é porco. Ou seja, G não é terra e sus não é porco, tá? Então, para finalizar, eu queria alertar vocês, pedir para que vocês tomem muito cuidado com essas pessoas. Essas pessoas que alegam essas coisas são pessoas que precisam urgentemente de psiquiatras, de psicólogos. São pessoas que estão delirando e elas não sabem o que falam. Esse pessoal, gente, não sabe falar nem português, quem dirá aramaico, hebraico, grego e latim. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Que Deus abençoe e que vocês possam aí, caso tenham dúvidas, comentar aqui e me procurar, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.